Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula, falarei sobre o comando progclose. O comando progclose é um comando que fecha um outro programa em execução, um determinado programa que estiver em execução no sistema Windows, que estiver carregado na memória, tá certo? Na verdade, ele fecha todas as instâncias do programa. Tá? Imagina que você esteja com a calculadora do Windows aberta e você abriu várias vezes a calculadora. Você tem várias instâncias dessa calculadora aberta, várias janelas da calculadora estão abertas, certo? Imagina isso. Esse programa ele é capaz de fechar todas as instâncias desse aplicativo. Ele fecharia, nesse caso, se eu utilizasse esse comando, fecharia todas as janelas abertas da calculadora, por exemplo. É um exemplo, tá certo? Então, é um programa para fechar, é um comando que fecha programas. Tá? Com isso, você pode desenvolver robôs inteligentes que encerrem a execução de determinados programas maliciosos no seu computador, por exemplo. Vamos supor, eu posso criar um antivírus, uma espécie de um antivírus em linguagem AI-Scripter, um robô que fique monitorando, por exemplo, um programa malicioso na memória do meu computador. De repente, se ele percebe que um determinado programa está lá em execução, ele vai lá e fecha aquele programa para mim, por exemplo. É uma forma, tá? Então poderíamos fazer um robô de segurança, um robô vigilante, por exemplo, para fechar programas maliciosos no nosso computador, por exemplo, tá certo? É um exemplo de aplicação, tá? Mas existem muitas outras possibilidades de uso desse comando, certo? Bom, eu reduzirei aqui o tamanho da fonte, e nessa aula de hoje eu mostrarei apenas como funciona, né, simplesmente como funciona esse programa, esse comando, né? Precisamos conhecer os parâmetros dele. Então lá no manual da linguagem aqui, ó, temos uma referência do comando proclose. Ele aceita uma linha de parâmetro, né? Que é exatamente o nome do arquivo executável. Então, para que ele finalize a execução de um programa, você precisa conhecer o nome real do arquivo, tá? Cada aplicativo no sistema Windows está associado diretamente a um nome de arquivo geralmente executável. Como esse aqui, por exemplo, .exe, por exemplo, né? Você tem que saber o nome real do arquivo, tá certo? O nome do aplicativo não basta. Se eu tenho lá o bloco de notas, não posso colocar o nome bloco de notas, ele não encontrará o arquivo. Se for a calculadora, não posso colocar ali calculadora. Eu tenho que descobrir, no caso, o nome real do arquivo, do aplicativo. Cada aplicativo tem um nome, possui um arquivo com um determinado nome, né? E eu preciso saber qual é o nome do arquivo, senão eu não conseguirei usar esse comando progclose, tá certo? Só queria chamar a atenção também aqui, no manual temos uma falha aqui, né? Observe que no exemplo do manual, ele está usando o comando mouse roll, né? Que não tem nada a ver com o comando progclose. Tá? Está no lugar errado esse exemplo aqui, deveria ser progclose, tá? Então existem algumas falhas aqui no manual, eu até pediria para você, né? Por favor, se você descobrir algum erro, né, no manual da linguagem, por favor, relate para mim, por favor, para que seja corrigido, tá? Você pode mandar um e-mail para mim, tá lá. Se você acessar o site da inteligência computacional, você poderá enviar um e-mail, né, fazendo suas críticas, sugestões e também sugerindo correções no manual. Tá? Existem algumas falhas pendentes que precisam ainda ser corrigidas, né? Serem corrigidas e serão corrigidas na próxima edição do manual, tá certo? Retornando aqui, obrigado pela sua colaboração, tá bom? Então, retornando aqui para o editor, eu tenho que colocar o nome do programa a ser finalizado. Então, eu farei a seguinte experiência aqui. Nós finalizaremos o bloco de notas. Eu abrirei aqui o bloco de notas, tá? Tá aqui, ó. Esse aplicativo do Windows, que é um editor de textos, né? Tá? E eu farei o seguinte, abrirei várias janelas do bloco de notas, várias instâncias dele. Ó. Veja que eu farei o seguinte aqui. Ó. Abri mais uma janela, tá? Então tenho duas janelas aqui abertas do bloco de notas. Aqui, ó. Abrirei mais uma, certo? Aqui. Abri três janelas, tá certo? Eu quero que o meu robô, então desenvolverei um robô agora que usará o comando progclose para fechar essas três janelas do bloco de notas. Ele finalizará a execução desse programa e todas as instâncias do programa que estiver em execução. Tá? Então entenda que quando ele encerra a execução de um programa que estiver na memória, esse comando, né, o progclose, ele fecha todas as instâncias do programa. Se você tem várias cópias desse programa carregadas na memória, ele fechará todas. Tá? Ou seja, ele realmente retira o programa da memória. Ele finaliza a execução do programa no sistema. Tá certo? Então veja que eu tenho aqui o bloco de notas, três janelas abertas, né? Então faria o seguinte agora.
Antes de utilizar de fato o comando proclose, eu preciso de um comando aqui complementar, que é o prog pause segue. Colocaria aqui o comando prog pause segue, né? Que é um comando então que pausa a execução do programa por alguns segundos, né? Eu pausaria aqui por 10 segundos a execução do programa. Então esse bloco de comando aqui está dizendo para o meu robô o seguinte: olha, aguarde, como ele está no início do programa, ele está dizendo para o robô, olha, aguarde 10 segundos antes de começar a executar as suas tarefas, ok? Eu quero que ele me dê um tempo de 10 segundos para que eu deixe as instâncias do bloco de notas aqui posicionadas na tela, tá? Para que nós possamos observar o robô fechando as janelas, tá certo? Mas eu faria o seguinte, aumentaria esse tempo para 20 segundos, eu acho que talvez 10 segundos não seja o suficiente, tá? Aumentaria aqui para 20 segundos. Ele aguardará 20 segundos até que eu consiga fazer o que eu acabei de fazer aqui agora, né? Posicionar as 3 instâncias da janela aqui, ó, para que possamos observar o robô fechando as janelas, para poder fazer a demonstração, ok? Certo? Então vamos lá. Eu já tenho um programa de pause, o prog pause segue, um programa que pausa a execução por 20 segundos, para que me dê um tempo para respirar, vamos dizer assim, né? E agora eu preciso colocar aqui, como parâmetro único do comando prog close, preciso mostrar para ele aqui, mostrar qual é o nome né, passar para ele o nome do arquivo real do bloco de notas, que é esse aplicativo que eu estou querendo fechar aqui. Bom, eu sei que o nome desse arquivo, eu já sei, tá? Que o nome desse arquivo é notepad.exe. É padrão, tá? O nome desse arquivo é esse aqui, ó. É notepad, colocaria em letra minúscula, notepad.exe, tá? Esse é o nome do arquivo, que está associado, né, a esse aplicativo, que é o bloco de notas, né, que nós usamos geralmente no Windows aqui para escrever textos, tá bom? É um aplicativo, um editor de texto simples, né, certo? Agora, para outros programas que você queira finalizar através de um robô desenvolvido em linguagem AI Scripter, você terá que descobrir o nome do arquivo real do aplicativo a ser finalizado, ou dos aplicativos a serem finalizados, tá certo? Se você não, sem o nome real dos arquivos, você não conseguirá fazer uso correto desse comando prog close, ok? Precisa saber os nomes dos arquivos, então, que fique bem claro, tá certo? Então vamos lá. Agora que eu já tenho aqui um programinha simples, né? Eu posso fazer um teste. Deixa eu só aumentar o tamanho da fonte mais um pouco aqui, fazer com que todo esse código preencha a minha tela, né? Então, já que eu tenho esse programinha, nós podemos executar agora e ver o que acontece. O que acontecerá é que o que eu espero é que ele feche, né, as janelas e retire da memória o Notepad, o aplicativo bloco de notas, na verdade, que é referenciado por esse nome aqui de arquivo. Ó. O nome do arquivo dele é notepad.exe, tá certo? Executarei agora o nosso robô, clicarei no botão executar no canto superior aqui, ó, do meu editor de códigos, né? Cliquei, confirmarei a mensagem de início do robô, né? E posicionarei as janelas aqui rapidamente do bloco de notas na tela, como eu já fiz, para que você possa ver o robô fechando as janelas, tá certo? Do bloco de notas e encerrando esse aplicativo. Vamos lá? Ok. Farei isso agora. Posiciono a primeira janela, posicionei a segunda, posicionei a terceira. Vamos aguardar agora. Vamos aguardar alguns segundos. Daqui a alguns segundos o robô fechará o bloco de notas e provavelmente essas janelas sumirão da tela, tá? Desaparecerão. Vamos ver. Observe que ele fechou então, tá? Aconteceu o que eu disse, né? Ele fechou todas as janelas aí do bloco de notas, né? Encerrou esse aplicativo da memória, tá? Então ele poderia fazer isso com qualquer outro aplicativo no sistema Windows, tá certo? Em sistema Windows. Eu vou executar mais uma vez, tá bom? O programa, mais uma vez para que você veja. Clicarei no botão executar, confirmarei, né? O início, posicionarei as janelas. Não posso fazer isso agora. Desculpe. Deixa eu encerrar aqui, porque eu preciso abrir novamente as janelas. Mas eu faria o seguinte, eu abrirei agora, faria diferente, abrirei um outro aplicativo, abrirei o web browser, o Chrome, o navegador Chrome, tá? Aqui, ó. Abri o Chrome na página do Google aqui, acessarei um site aqui, acessarei o site da NASA aqui, vamos ver como exemplo. Temos aqui o Chrome, o navegador Chrome com o site da NASA aberto. Agora eu quero que o meu robô finalize o programa do Google Chrome. O Google Chrome é um navegador, né, web, tá certo? Eu quero que ele finalize o Chrome. Eu já sei qual é o nome do arquivo que está associado ao Chrome, a esse navegador, tá? É exatamente o nome do programa, Chrome. É esse aqui, ó. Porque eu já sei. Se eu não soubesse, eu teria que pesquisar e descobrir o nome do arquivo. E é o que você terá que fazer quando quiser fechar algum programa
o qual você desconheça, né? Para o qual você, em relação ao qual você desconheça o nome do arquivo executável, tá certo? Então vamos lá. Novamente eu executaria o robô e alternarei para o Chrome, né? O web browser. Modificaria aqui o tempo, o intervalo de tempo inicial do programa para 10 segundos, e 20 aqui nesse caso será muito tempo, tá? Então eu executaria o robô mais uma vez, vamos ver se ele fechará esse web browser, o Chrome, né? Através do arquivo dele, ó, que é chrome.exe. Tá certo? Eu passei para ele o nome do arquivo, por isso ele conseguirá fazer isso. Vamos lá então. Cliquei em executar, agora eu confirmarei e alternarei para o web browser. Alternei, estamos na janela do Chrome agora, do Google Chrome, né? Vamos aguardar até que ele feche a janela, até que ele feche o Google Chrome. Ele tirará o Chrome da memória, vamos ver. Veja que ele fechou, certo? Fechou o web browser, então funcionou, tá? Então o comando prog close, né? Prog close, comando prog close, ele fecha programas, ele finaliza programas na memória do sistema Windows, na memória do sistema, tá certo? Que estiverem em execução, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar nessa aula. Muito obrigado. Assista os outros vídeos da linguagem iScripter no canal da Inteligência Computacional para conhecer mais sobre essa linguagem, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula, então.